Fala, Zeronautas! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Zero Engenharia, o seu canal sobre elétrica, automação, manutenção industrial e insights, carreira e além mar, né? Hoje vamos falar de um tema que interessa tanto a profissionais da área de elétrica e também quem trabalha em casa, quem precisa resolver um problema qualquer em casa da parte elétrica, né? Como encontrar defeitos elétricos em 5 passos, né? A ideia desse vídeo veio eu conversando com um colega e tentando explicar para ele como que era simples e rápido, né? Ele encontrar um defeito num quadro elétrico que acabou que era o disjuntor que estava ruim e em tempo, né? Não adianta a gente conversar sobre esse tipo de coisa e não mostrar como aplicar as técnicas, né, de indústria e como seguir a norma, a NR10, né, e boas práticas de manutenção profissional e também em casa. E em casa, principalmente, às vezes com poucos recursos, né, mas com o essencial de cuidado. Então, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal. É muito importante que você se inscreva, dê esse apoio pra gente, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. Passo 1. Segurança em primeiro lugar, tá? Antes de qualquer teste, a prioridade é a segurança, sempre vai ser a segurança. Então, na indústria, o pessoal segue o regulamento da NR10, que é obrigatório. Sempre desenergizar o circuito antes de mexer, confirmar a ausência de tensão com o multímetro, né? Utilizar todos os EPIs possíveis e impossíveis, luva isolante, calçado de segurança, óculos de proteção, capacete, roupas adequadas à roupa RF, à roupa NR10, né? Sinalizar com as etiquetas de bloqueio que tem alguém trabalhando ali naquele quadro, naquele momento, e isolar a área de trabalho, né? Isso na indústria, isso é fundamental para garantir a segurança da equipe, do técnico, sua, né? Em casa, como é que a gente pode proceder? Sempre, mesma situação, desliga o disjuntor geral antes de mexer. Não vai naquela história de é só mexer aqui rapidinho, vamos ver rapidinho, não. Desliga o disjuntor geral, usa pelo menos uma luva de borracha, sempre tem em casa uma luva de borracha em boas condições, e usa um calçado de sola, não usa chinelo. Bota um tênis rapidinho, um calçado que seja a sola de borracha, que é para poder garantir que você esteja isolado, tá? Utilizar uma chave de teste, que não é o mais recomendável, mas ela quebra um galho, e um multímetro, só para confirmar se não tem energia no quadro, né? E evite mexer nas tomadas e fios sozinho, quando não tiver ninguém em casa. Peça sempre para alguém estar ali perto, acompanhando, olhando, que é para, se acontecer algum imprevisto, tem uma pessoa para te ajudar ali, para te socorrer, tá? Nunca trabalhe em local úmido, nunca, never. E nunca com ferramentas improvisadas. Então procura sempre ter uma ferramentazinha básica, né? Que é para você poder mexer com segurança no caso, né? Em casa. Seja em casa ou seja na indústria, a segurança não é exagero. Ela sempre vai salvar vidas. E aí vamos para o passo 2. São 5 passos. Vamos para o passo 2. Medições iniciais. Aí agora que você já garantiu a segurança, né? É hora de levantar os dados para você tentar entender o problema. Na indústria, a gente mede as tensões de entrada do quadro, a gente compara os valores, né, para ver se tem alguma tensão, alguma fase chegando errada, procurar sinais de sobrecarga, de aquecimento, de mau contato. Isso, às vezes, uma inspeção visual no quadro ajuda muito, que você já detecta isso logo de cara, né? Em casa, como é que você pode proceder? Verifica se o problema está só em um ponto da casa ou em toda a instalação. Aí você usa um multímetro bem simples para checar se chega energia nas tomadas, nos interruptores, na casa como geral, né? Sempre tentar observar se tem algum cheiro de queimado, de borracha queimada, de plástico queimado, se as tomadas estão muito escuras ou se estão aquecidas, se tem alguma emenda de fio, que a fita isolante está meia derretida, meia visgosa. Então ali pode ser um ponto de falha. Esse mapeamento inicial, ele evita que você vá
direto trocando, sabe, interruptor, tomada, disjuntor, sem ter certeza de nada, de qual é a causa real do problema. Passo 3, testar o disjuntor geral. Esse é um passo crucial, que pode diferenciar onde que está o problema. Na indústria, como é que a gente geralmente age, né? A gente desliga todos os circuitos derivados do quadro ali, liga o disjuntor geral e vê como é que ele se comporta. E aí, aos poucos, vai ligando um disjuntor de cada vez, um por um. Liga, espera um pouquinho, 10, 20, 30 segundos, para ver como é que o circuito se comporta. E assim você vai avançando e você vai identificando qual o ramal ali do quadro, qual o disjuntor, qual o circuito que pode estar causando a queda de energia ou a sobrecarga. Em casa, como é que você pode fazer? Mais ou menos o mesmo procedimento. Desliga todos os disjuntores menores, né? E você só deixa ativado o geral. E aí você vai religando os circuitos um por um também, até descobrir qual é a causa do problema. E aí você não precisa ter pressa, tá? Isso não pode ser uma coisa que não se resolva rápido, mas é importante que você faça esses passos. Vai lá, desliga o geral e depois vem religando um disjuntorzinho de cada vez, um circuito de cada vez, para poder garantir que a instalação. Esse método ele é muito simples e ele te ajuda a localizar os defeitos, tá? Sem precisar desmontar a instalação inteira. Então, vamos imaginar que você ligou lá o geral, começou a ligar os disjuntores, de repente você ligou um disjuntor que ele desarmou, você já sabe que o problema é naquele circuito, né? E aí você pode atuar de forma muito mais assertiva nele. E aí como é que você faz? Passo 4. Passo 4. Você vai confirmar o diagnóstico, né? E como é que você faz isso? É hora de você confirmar qual é a causa do defeito. Na indústria, como é que a gente faz isso? É um curto-circuito, um ramal? Aí tem um equipamento que chama megômetro, que você pode utilizar ele, ou você pode usar um multímetro para verificar isolação, a tensão, se a continuidade dos cabos, se tá tudo perfeito, né? Se o disjuntor começar a disparar, desarmar sem carga, né? O defeito pode ser interno do disjuntor, pode ser mecânico no disjuntor. É raro, mas acontece, né? E se na indústria a gente tem um equipamento que é um termógrafo, então a gente pode fazer uma inspeção térmica com a câmera, que ela verifica qual o nível de aquecimento do barramento, do disjuntor, dos circuitos. E aí isso também ajuda a gente a identificar os defeitos, né? Em casa, se for um curto numa tomada no chuveiro, faça o teste desligando o aparelho. Desliga o aparelho, vai lá, liga o disjuntor e vê se o circuito se mantém. Quando você ligar o chuveiro, ligar o aparelho, cair de novo o disjuntor, você já sabe que o problema pode ser aquele aparelho, ele pode estar em curto, tá? Se o disjuntor continuar caindo do nada, sem nada ligado, aí o defeito pode ser no disjuntor, né? Cheque se há fios desencapados, se tem algum tipo de curto, de mau contato, se tem alguma emenda mal feita, se tem algum cheiro de queimado. Às vezes pela própria tubulação a gente consegue sentir esse cheiro, tá? E aí confirma a origem do problema e assim você evita um gasto desnecessário para trocar uma peça à toa. Passo 5, que é a correção, né? A gente já identificou que o problema, você pode já chegar à conclusão que o problema é o equipamento, ou você pode chegar à conclusão que o problema é no disjuntor, ou na própria fiação se tiver alguma coisa em curto, né? E aí você chega à hora de corrigir o problema e deixar tudo em ordem. Geralmente como é que a gente faz na indústria, né? Se o disjuntor está danificado, a gente substitui apenas lá o disjuntor por outro com as mesmas especificações. Na lateral do disjuntor tem toda a especificação dele, curva de atuação, se ele é classe A, classe B, classe C, se ele tem a curva A, curva B e curva C, né? Vale a pena sempre você fazer o reaperto de todas as conexões dos barramentos, organizar os cabos se eles estiverem meio bagunçados, né? Dar uma penteada nos cabos que a gente fala, e sempre que possível você atualizar as etiquetas e o diagrama do quadro. No caso de uma intervenção que você tira um disjuntor ruim e coloca um disjuntor novo, não tem muita alteração que fazer no as-built, no unifilar, né, do quadro. Mas se você tiver que acrescentar mais alguma coisa, refaz o desenho para poder manter o histórico ali
do serviço do que foi executado e o histórico de manutenção, tá? Isso na indústria. Em casa, se precisar trocar o disjuntor, leva o antigo junto para comprar um igual. Às vezes você pode não ter o conhecimento de falar a especificação do disjuntor, então leva o antigo, né? Já vai estar tudo parado mesmo em casa. Leva o antigo para você e fala pro cara assim da loja, ó, eu quero um igual a esse, mesmo disjuntor, com a mesma curva. E aí o cara vai te dar um disjuntor daquela mesma especificação, né? Evite improvisos, tá? Nada de fios enrolados, né? Faz uma emenda bacana, bota uma fita isolante de qualidade, né? Mantenha o quadro identificado e organizado, isso em casa. E lembre-se sempre, se não tiver segurança em fazer esse tipo de coisa, chama um eletricista qualificado, chama um engenheiro qualificado para poder dar uma olhada na sua instalação e poder corrigir ela, tá? Tanto em casa quanto na indústria, aplicar boas práticas garante mais segurança, mais vida útil dos equipamentos, né, que vai gerar mais economia e vai gerar mais tranquilidade, né? E aí, essa ideia desse roteiro veio quando um colega meu falou que estava com um problema num disjuntor que estava desarmando. E aí eu falei, pô, uma forma fácil que você tem de identificar isso é justamente você desligar todos os disjuntores e vir religando um por um de cada vez. É muito mais fácil de constatar. Nesse caso dele, a gente constatou que o problema era o disjuntor, tá? Com problema mecânico, né? E aí foi fácil de resolver. Então você viu como é que é possível diagnosticar um defeito de instalação de uma forma muito simples, né? Organizada e muito segura. Esses 5 passos você consegue atuar tanto em casa, principalmente com os cuidados básicos, né? Quanto na indústria. Mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Seguindo as exigências da NR10 e aplicando boas práticas de manutenção. Agora eu quero saber de vocês, né? Você já passou por um problema desse? Já teve, já conseguiu, já passou por um problema desse de ter que identificar um defeito, né? Comenta aqui, né? Participa aqui da nossa comunidade zero, né? Qual foi a maior dor de cabeça elétrica que você já enfrentou? E mais uma vez, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, né? E para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Zero Engenharia, do zero à inovação.